Dar o tempo da internet. Perfeito, acredito que esteja gravando. Receberam a notificação aí? Ótimo. Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Ana Clara. O grupo é composto pela Clara e pela Amanda. E o presente vídeo se destina a tecer algumas considerações acerca da aplicação da ação civil pública no âmbito trabalhista. Nosso processo foi dividido em alguns tópicos, são 8 ao todo. Origem e evolução, conceito, cabimento na justiça do trabalho da ação, objeto e natureza jurídica, competência, legitimação, sentença, litispendência e coisa julgada, liquidação da ação civil pública. Os 4 primeiros foram designados a mim, os 2 seguintes a Clara e os 2 últimos a Amanda. Pois bem, isso dito, vamos começar com origem e evolução. No Brasil, a evolução legislativa dos interesses meta-individuais se deu primeiramente com a Lei da Ação Popular, Lei 4.717 de 1965. Em 1985, foi promulgada a Lei da Ação Civil Pública. Ela foi a primeira vez que se instituiu o instrumento processual para tutela de interesses decorrentes de lesão de direitos de massa. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, essa garantia constitucional foi elevada e amplamente diversificada no seu objeto. E aí nós deveríamos conceituar, para melhor entendimento do que seria a ação civil pública, o que vem a ser esses direitos meta-individuais que eu mencionei. Os direitos meta-individuais, portanto, é um gênero que engloba os direitos difusos ou coletivos, os direitos individuais homogêneos e os direitos coletivos em sentido estrito. Eu vou dar um exemplo de cada um deles. Os direitos difusos, portanto, são caracterizados por serem de natureza indivisível e terem seus titulares pessoas indeterminadas. No âmbito trabalhista, a gente pode, por exemplo, falar de um ente público que realize concursos públicos para efetivação do seu pessoal, no caráter administrativo. Isso é um interesse que envolve toda a sociedade, por isso é considerado difuso, porque não tem um indivíduo específico que pode tutelar esse direito. Os direitos coletivos em sentido estrito, por sua vez, são também de natureza indivisível, só que quem é titular dele é um determinado grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, que tem essa relação jurídica em comum. No campo trabalhista, a gente tem um exemplo, por exemplo, da utilização de substâncias insalubres no ambiente de trabalho, que pode trazer um prejuízo à saúde dos empregados ali naquele determinado ambiente. E os direitos individuais homogêneos, por sua vez, são decorrentes de origem comum, também com essa natureza indivisível. Aí, na esfera trabalhista, nós temos um exemplo da utilização também de substâncias insalubres, mas que gera a intenção, ou a pretensão de um recebimento adicional de insalubridade para aquelas pessoas que trabalham ali. Então, ele é bem mais específico do que uma classe, um gênero total. Ele é ligado àqueles indivíduos que têm esse interesse em comum. Isso dito, vamos ao conceito de ação civil pública. Ela pode ser definida como um instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, protegendo, inclusive, os direitos difusos da sociedade. E eu já conceituei aqui os direitos difusos. Pois bem, em momento algum foi falado, alguma coisa de caráter trabalhista. Só que, com o advento da Constituição de 88, elevou-se a consideração de um trabalho digno a um valor constitucional, a um valor que protege a dignidade humana. E, portanto, entendeu-se que a ação civil pública seria um dos instrumentos competentes para tutelar esse direito. Assim, vamos ao cabimento. O cabimento da ação civil pública na Justiça do Trabalho está diretamente, expressamente, previsto no artigo 83 da Lei Complementar de 75 de 1993. O artigo diz:
compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições: promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho. Assim, o acesso ao processo busca assegurar essa isonomia material, principalmente dos trabalhadores que recorrem à justiça em situações de extrema hipossuficiência. E ele, o papel principal da ação civil pública, na maioria das vezes também, é de despersonalizar o trabalhador lesado, que muitas vezes se encontra inibido de recorrer à justiça frente a uma organização de trabalho que é muitas vezes mais hipersuficiente do que ele. Pois bem, com isso dito, vamos ao objeto. A Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso 3º, prevê a promoção da civil pública para qualquer interesse difuso e coletivo, de ordem genérica. O artigo 3º da Lei Específica da Ação Civil Pública estabelece que o instrumento poderá ser objeto de condenação em dinheiro ou cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Mas o Código do Consumidor e o Código de Processo Civil são aplicados subsidiariamente a essa lei da ação civil pública. E o artigo 83 alarga esse entendimento, falando que são admissíveis todas as espécies capazes de propiciar a sua adequada e efetiva tutela dos interesses difusos. Portanto, desse modo, há a possibilidade de provimento de natureza cautelar, de condenatório, declaratório, mandamental, executivo e assim. Então, cabe também, né, na ação civil pública, principalmente no âmbito trabalhista, dado esse amplo aspecto considerado pelo Código do Consumidor, ações que tenham por objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer, de não fazer, inclusive de suportar ou de não esconder tudo. O dano moral coletivo, ele tem o caráter inibidor de impedir haja lesões na ordem desses direitos meta-individuais, né? Individuais. E muitas das vezes, esse valor, né, de caráter indenizatório, ele não vai para as pessoas, porque são pessoas falando de direitos difusos indeterminadas. Eles querem usar o Fundo de Amparo ao Trabalhador como forma de compensar os danos sofridos por aquele grupo, por aquela entidade, por aquela coletividade. Então, o seu caráter, além de inibir, né, mais condutas como essa, ela também tem o caráter punitivo, reparatório e principalmente pedagógico, que é uma forma, né, de inibir essas entidades hipersuficientes de se irem contra os hipossuficientes, que são os trabalhadores. Pois partimos para os próximos tópicos, que são designados às meninas. Pois bem, né? Vamos falar então agora sobre competência. Meu nome é Clara, né? E eu vou falar um pouco sobre competência e sobre a legitimação ante causa. Primeiro, ao se falar em competência da ação civil pública, a gente fala em diversas formas de competência. Tem a competência material e pessoal, que nessa ação se dá o fato de que a matéria tratada na ação civil pública deve ser de natureza trabalhista e emergir de relações jurídicas entre empregadores e empregados, ou de outras relações de trabalho. Para corroborar com esses pensamentos, tem julgados do STF, bem como a conjugação dos artigos 114, inciso 1 e 6 da Constituição Federal, e do artigo 83, inciso 3, da LOMP, e na súmula 736 do STF, que versa: compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento das normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.
A gente também tem que falar da competência territorial e funcional trazida pelo artigo 2 da LACP, que prescreve que a ação civil pública deverá ser proposta no foro do local onde ocorre o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Nesse sentido, a ação civil pública deve ser proposta perante as varas de trabalho de primeira instância, no local onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, a lesão aos interesses dos envolvidos em matéria de trabalhista, sendo que a SBDI 1 do TST firmou esse entendimento e de que a regra de competência fixada no artigo 93 do CDC é aplicável à ação civil pública no âmbito trabalhista. No mesmo sentido, existe a OJ número 130, e que foi alterado pelo RESP da TST, número 186 de 2012, que tem a seguinte redação: a ação civil pública, competência local do dano, lei número 7.347 de 1985, artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 93. A competência para a ação civil pública fixa-se pela extensão do dano. Em caso do dano de abrangência regional que atinge as cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara de trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais regionais de trabalho distintos. Em caso de dano de abrangência supra-regional ou nacional, a competência concorrente para a ação civil pública das varas de trabalho das sedes dos tribunais regionais de trabalho será prevento o juiz, haverá concorrência à ação civil pública das varas de trabalho, né? E será prevento o juiz da primeira ação que houver sido distribuída. Sobre a legitimação. Pela interpretação do artigo 129, inciso 3, e seu parágrafo 1º da Constituição Federal, a legitimação do Ministério Público para a ação civil pública não impede a legitimação de terceiros nas mesmas hipóteses. Dessa forma, tem legitimidade ativa o Ministério Público da União e dos Estados, pelo artigo 129 da Constituição Federal, o artigo 5º da Lei número 7.347, de 85, e o artigo 82, inciso 1, da Lei 878, de 90. Também tem competência, tem legitimidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, seguindo o artigo 5º, inciso 2, da Lei 7.347, de 85, e o artigo 82, inciso 2, da Lei 878, de 90. As entidades e os órgãos de administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses meta-individuais, dado ao artigo 5º, inciso 5, da Lei 7.347, e o artigo 82, inciso 2, da Lei 8.078, de 90. Também tem legitimação às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que inclui entre seus fins institucionais e defesa dos interesses meta-individuais, podendo, no entanto, o requisito de pré-constituição ser dispensado pelo juiz, quando há manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Pelo artigo 5º, inciso 5, da Lei 7.347, de 85. Também tem legitimação à Defensoria Pública da União e dos Estados,
pelo artigo 5º, inciso 2, da Lei 7.347, de 85, e a OAB, pelo artigo 54, da Lei 8.906, de 94. Vale destacar que a Defensoria e a OAB, a gente tem se dá pela aplicação mais ampla, interpretação mais ampla dos artigos, né? Mas de todos esses que têm legitimidade, somente o Ministério Público do Trabalho detém legitimidade ativa para defender todos os direitos ou interesses, metas individuais, seja eles difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Sobre os interesses individuais homogêneos, há uma discussão, controvérsia a respeito da sua atuação, mas o TST dá em seus julgados, dá legitimação ao Ministério Público do Trabalho nas ações civil públicas que tenha por objeto a tutela dos direitos ou interesses individuais homogêneos relacionados aos direitos do trabalho, né? Em relação à legitimidade passiva, qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado tem poder, ela poderá ser ré ou corré, assistente simples ou litisconsorcial do demandado da ação civil pública. O sindicato também, em relação ao sindicato, ele também poderá ser legitimado ativo para prover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho. Também tem uma questão doutrinária a respeito da sua legitimidade para tutelar direitos ou interesses difusos, né? Porque, segundo o disposto na Constituição, no artigo 8, inciso 3º, e na lei da CLT, artigo 513, o Sindicato Brasileiro, em função de antidemocrático, o princípio da unicidade sindical, possui legitimidade apenas para defender direitos ou interesses coletivos e individuais da categoria ou individuais homogêneos. Então, há uma certa discussão aí em relação aos direitos e interesses difusos quanto à legitimação do sindicato, né? O Ministério Público do Trabalho, ele pode agir tanto na qualidade de legitimado autônomo, quanto ele pode ser substituto processual. Se ele for legitimado autônomo, ele atua em defesa dos interesses e dos direitos difusos ou coletivos por aplicação conjunta da Constituição Federal, da LACP e da LOMPU, né? Já se ele for apenas um substituto processual, ele ou qualquer outro legitimado defende direitos ou interesses individuais homogêneos em consonância com o disposto na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor ou na LOMPU, e subsidiariamente no novo Código de Processo Civil. Agora eu vou passar a palavra para a próxima integrante para ela dar continuidade aí às nossas explicações. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Amanda. Eu vou falar sobre os últimos 2 tópicos do nosso trabalho. Vou iniciar pela sentença, lei de expediência e coisa julgada. A redação atual do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, né, a LACP, ela fala que a sentença civil, ela falar coisa julgada é bônus, ou seja, que é feita punível a todos, né, desde que nos limites da competência territorial do promotor. Há uma exceção, que é quando o pedido ele é julgado improcedente por insuficiência de provas. Nesse caso, qualquer legitimado, ele pode entrar com a ação de idêntico fundamento, né, valendo de uso de uma prova nova.
É importante lembrar que Carlos Henrique Bezerra Leite, neste ponto, ele fala que o legislador ele fez uma certa confusão entre os conceitos de competência e o que seriam os limites subjetivos da coisa julgada. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica, né, às ações civis públicas, ele fala já em 90, que a sentença ela fará coisa julgada de 3 maneiras distintas. A primeira é erga omnes, exceto se o pedido for improcedente por insuficiência de provas, mesma exceção que do artigo 16 da LACP. A segunda opção é quando faz coisa julgada feito ultra partes, que se limita ao grupo, categoria ou classe. Neste caso, também tem a exceção de procedência por insuficiência de provas. Já o terceiro caso seria erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido e desde que sirva para beneficiar tanto as vítimas quanto os sucessores em caso de eventual sucessão. Eu falei sobre 2 disposições diferentes, né? Acontece que é o seguinte, o CDC ele é de 90, então ele prevalecia sobre a disposição da ACP, que é uma norma, por ser uma norma posterior e de mesma hierarquia. Só que a modificação no artigo 16 da LACP, ela ocorreu em 97, ou seja, 7 anos depois do CDC, né? E essa redação, doutrinariamente, afirma-se que houve uma revogação parcial tácita do artigo 103 do CDC, nessa questão das ações civis públicas, porque era a norma até então em vigor sobre coisa julgada neste ponto. Então, afirma-se que agora continua valendo essas 3 opções de efeitos da coisa julgada, só que o primeiro inciso, que é erga omnes, é dentro dos limites da competência territorial, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, né? Bezerra Leite, ele fala também que essa alteração do legislador, se pretendesse que o único efeito fosse o do artigo 16 da LACP, ele deveria ter alterado diretamente no artigo 103 do CDC, que era o que se encontrava em vigor, por isso que fala-se apenas em uma revogação parcial tácita desse artigo. Lembre também que o parágrafo 1º do artigo 103 do CDC, ele fala que os efeitos da coisa julgada, eles não poderão prejudicar interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria. Ou seja, esses efeitos, eles só serão contados, produzidos, né, desde que sejam hipóteses de benefício aos titulares dos direitos. O que falam na doutrina que seria a coisa julgada in utilibus, não sei se é assim que pronuncia em latim, mas enfim. Destaco também que os efeitos da coisa julgada, eles não prejudicarão eventuais ações de indenização que busquem reparar danos pessoalmente sofridos. A ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos, no artigo 2º, parágrafo 2º, do artigo 103 do CDC, fala que em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervido como litisconsortes, que eles podem propor ações de indenização a título individual. Passando agora para a questão da litispendência em si, entre a ação civil pública e uma eventual ação individual, existem 2 entendimentos diferentes. O primeiro, ele era adotado antigamente pelo TST, e ele reconhecia a litispendência quando houvesse identidade entre pedido, causa de pedir e partes, né? Ou seja, era a aplicação do Código de Processo Civil. O segundo entendimento, que é o que é adotado hoje pelo TST, aplica o Código de Defesa do Consumidor, em que afasta a litispendência. Ou seja, as ações coletivas, elas não induzem litispendência para as ações individuais, isso nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Só que tem que se lembrar que para que isso ocorra, esses efeitos da ação da coisa julgada, eles alcancem os autores das ações individuais, ela tem que ser requerida a suspensão da ação individual no prazo de 30 dias de ciência do ajuizamento da ação coletiva. Neste caso, se tiver pedido essa suspensão da ação individual, aí sim os efeitos da coisa julgada da ação coletiva vai poder alcançar essa ação individual. E esse entendimento da aplicação desse artigo 104 do CDC
nas questões da ação civil pública em âmbito trabalhista, foi decidido em vários julgados do TST, citando aqui como exemplo o recurso de revista 161888 de 2010. Agora eu vou falar um pouco sobre a liquidação na ação civil pública. Essa liquidação na ação civil pública no âmbito trabalhista, ela também deve observar o procedimento adotado para o processo coletivo, né? Bizarramente ele fala que devem ser observados 2 subsistemas, em que o primeiro seriam sentenças de procedência nas ações coletivas para tutela de direitos ou interesses difusos e coletivos, e o segundo seria para tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos. No primeiro, considera-se que há uma lacuna normativa, não tem um lugar que fala especificamente sobre esse caso. Então, se aplica a CLT, e essa liquidação pode ser realizada por arbitramento, artigos ou cálculos. O segundo caso, né, que seria a da tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos, se aplica ao artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, em que o pedido e a condenação, eles são genéricos, e a liquidação, ela pode ser implementada tanto individualmente, de uma maneira preferencial, quanto coletivamente, de uma maneira superveniente à individual, seguindo os ditames do artigo 100 do CDC. A liquidação implementada individualmente, ela tem natureza de uma inovação e não um mero incidente processual, em que os titulares do direito material, eles poderão, dentro de um prazo de 1 ano, que foi publicada a publicação ditalícia da sentença condenatória genérica, dentro desse prazo de 1 ano, eles podem propor ações de liquidação individual, em que eles têm que provar o nexo de causalidade, o dano e o montante. Quanto à liquidação coletiva, ela ocorre de forma superveniente à individual. Ou seja, ela só pode ser instaurada após o prazo de 1 ano, que seria o prazo para instaurar a liquidação individual. Se após esse prazo de 1 ano, se for considerado que o juiz, né, ele considerar que não foram ajuizadas liquidações individuais em número compatível com a gravidade do dano que foi reconhecido na sentença genérica e tiver passado este período, aí sim pode-se implementar a liquidação coletiva. É importante lembrar como que fica a questão monetária, né? Nas liquidações individuais, os valores liquidados são revertidos diretamente ao titular do direito material, que busca, por meio de uma ação autônoma, comprovar aqueles 3 elementos que eu falei para poder ter o seu acesso a esse montante, né? E na liquidação coletiva, por sua vez, o produto dessa liquidação, ele não vai diretamente para o bolso de uma pessoa específica. Ele geralmente vai para um fundo de reparação. A gente tem isso de acordo com o artigo 100, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública. Falando um pouquinho sobre a competência para promover essa liquidação da sentença nas ações coletivas, em se tratando de uma liquidação para ação de tutela de interesses difusos ou coletivos, a competência ela continua com o juízo que prolatou a decisão cognitiva. Já no caso da ação da liquidação da ação para tutela de interesses individuais homogêneos, vamos ter 2 situações diferentes. A primeira, a liquidação individual, como é uma ação autônoma instaurada, ela vai ser distribuída de maneira aleatória entre uma das áreas do trabalho. Já a liquidação a título coletivo, como ele é considerado um incidente processual, a competência ela vai continuar no juízo prolator da sentença genérica. Enfim, são esses os tópicos que a gente queria abordar sobre a ação civil pública. Agradeço a atenção. Boa tarde, bom dia e boa noite. E é isso. Pois é, acreditamos ter traçado alguns tópicos importantes em relação ao histórico, à fundamentação legal, a consequências e efeitos da ação civil pública. Espero ter nos feito entender e muito obrigada por assistir, né?